psicologia das cores. Agora a nossa conversa vai ser sobre cada cor de forma individual. E você sabia que a cor, ela tem um poder de estar influenciando aí no seu humor, seja de forma positiva, seja de forma negativa. Por isso eu quero te perguntar, qual a cor você escolhe para o seu dia hoje? Se você está começando o dia, qual é a cor do seu dia? Qual a cor que você quer dar aí para o seu humor? Ou se você está vendo isso aqui no final do dia, já à noite, qual é a cor que você deu hoje e a que você vai dar amanhã? Mas sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque todos os dias a gente sabe que são novas oportunidades, são novas chances. E como é que a psicologia das cores entra nisso aí, né? Quando a gente começa um dia que às vezes a gente não está tão bem, está um pouco aborrecida, está cansada, está com preguiça, e a gente deixa essa energia, esse estado de espírito da gente ser contagiado pela roupa que a gente vai estar escolhendo ali para sair naquele momento, seja para trabalhar ou fazer aquilo que você precisa fazer naquele dia. Geralmente, nesses dias que a gente está assim, mais tristinha, diríamos assim, a gente escolhe as cores acromáticas, que são preto, um bege, um cinza. E aí que você vai escolher a cor do seu dia, principalmente nesses dias que você não estiver tão bem. Por quê? Quando a gente escolhe o preto, por exemplo, ou um bege, um cinza, quando a gente está com essa energia mais baixa, automaticamente a gente já está dizendo para a gente está se entregando naquele movimento. Mas se você entende isso, você quer mudar isso, você diz, não, poxa, hoje eu vou sair, vou trabalhar, vou precisar fazer networking, vou precisar encontrar as pessoas, preciso conversar, eu quero mudar essa minha energia. Aí você vai estar colocando uma cor que ela traga mais vibração, uma cor mais viva, uma cor mais forte. As cores quentes têm muito disso, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma, como laranja, se você coloca um amarelo. Essas cores, elas vão te trazer energia. Então, já sabe, nesse dia que tiver assim, você vai escolher. Ou você se entrega e coloca aquele pretinho básico aí, vai continuar o dia com essa vibe, ou você vai nas cores mais vibrantes, mais alegres, mais quentes aí do seu guarda-roupa. E eu trouxe aqui o livro, ó. Hoje a gente vai fazer esse encontro aqui, ó, baseado no livro A Psicologia das Cores. E antes de começar a falar sobre cada tipo de cor, o sentimento que ela causa, a impressão que cada uma causa, eu vou colocar aqui, coloquei aqui, né, para a gente ler essa parte do livro que é fundamental para a gente entender que a cor, ela tem um significado de acordo com o nosso contexto, com o contexto ali e também com o significado que a gente percebe. Então, não existe cor destituída de significado. Toda cor ela vai ter um significado, mas esse significado, ele pode e vai ser moldado, né? Essa impressão causada, ela é determinada pelo contexto. Então, ele vai ser mudado de acordo ali com o contexto, de acordo ali com o significado que você percebe. Então, todos esses significados que eu vou começar a falar, a gente tem que lembrar que eles podem ser diferentes, sim, de acordo com o lugar que está se colocando. Então, uma cor sozinha, ela não é nada. Quando a gente coloca essa cor num look, vão ter outros elementos que vão estar conversando, que são os outros elementos de design, as linhas, a textura, todos aqueles elementos, eles vão estar ali conversando e a cor vai fazer parte disso, tá bom? E para começar, vou começar com o azul. O azul, eleito a cor favorita aí mundialmente. E eu sempre vou trazer esse quadro assim, ó, com a mensagem que a cor passa, com a reação que a gente tem quando vê essa cor e depois ela no look, na roupa. Porque o que a psicologia das cores fala é que não vai ser igual para cada coisa. Então, se a gente coloca uma cor num look, ela vai ter uma reação, um significado. Se a gente coloca essa mesma cor em outro contexto, na comida, vai ser outro significado. Imagina, um azul numa roupa não vai ter o mesmo significado num azul, num prato que você pede aí no restaurante. Então, isso aí é modificado, tá? Então, a gente tem que ter isso bem claro, que não é uma regra aqui. O azul significa paz, o azul significa sinceridade. São elementos que a gente vai pegando esse significado de forma geral, mundialmente, é o mais percebido, mas tem suas exceções. Sempre tem suas exceções, tá bom? Então, o azul ele traz essa mensagem de paz, de sinceridade, de verdade, de fidelidade, confiança, eternidade e honra. Então, se você está em um lugar que você quer passar essa verdade, essa sinceridade, essa confiança, o azul é uma ótima opção, como na entrevista de emprego ou algum encontro que seja muito importante, você está passando essa fidelidade para um cliente, essa confiança. Então, usar o azul é uma ótima estratégia, junto com os outros elementos que a gente já que eu acabei de falar, né, que a gente já viu.
E a reação quando a gente vê essa cor? A gente sempre vincula o azul a sentimentos de compreensão e também de divino, né? A gente tem esse céu que a gente remete a algo mais divino. E quando a gente pensa no look, os tons mais claros eles vão transmitir essa calma, essa delicadeza. Já o jeans, que é azul, a gente sempre associa ele mais ao lazer, né? Tem essa combinação aí do blue jeans, da gente ter sempre essa pegada mais do lazer, de algo mais do cotidiano, algo mais despojado. E o azul marinho, ele passa essa mensagem mais de honestidade, mais tradição, mais organização. Então, o azul marinho, ele tem essa tradição mais forte. Agora a gente vai ver o laranja. Esse laranja é essa cor super, super de entusiasmo, de energia, de empreendedorismo, de prazer, alegria, euforia, motivação, sociabilidade e inovação. Então, se você está em um dia que você não quer conversar muito com as pessoas, você não está querendo aí muita aproximação com as pessoas, você quer mais distanciamento, não vai me colocar um look laranja, tá? Porque o look laranja ele tem muita energia, ele tem muita euforia mesmo. Então, ele vai atrair as pessoas, ele vai atrair essa comunicação. Então, se você quer atrair essa comunicação, mostrar um lado mais aberto, mais comunicativo, o laranja dá super bem, dá super certo. E a reação da cor, a gente sente o laranja, quando a gente vê o laranja, a reação que a gente tem é de estimular o apetite. Por isso que algumas marcas usam, né, o laranja na hora de incentivar e estimular a gente a comer, como é a McDonald's, por exemplo, que tem o vermelho, que eu até coloquei a foto dela, o vermelho junto com o laranja. Tudo isso é muito pensado para estimular o nosso apetite. E também ele incentiva novas atitudes, novas atividades e gera espontaneidade. Então, se você é uma pessoa que quer trazer esse lado mais espontâneo, joga esse laranja aí no teu look, essa composição, tá? E ele também transforma, ele também significa muito sobre transformação. Quando a gente coloca ele no look, traz essa coragem, essa energia, essa vibração, traz tudo isso que esse laranja vai explodindo aí, né? Na nossa visão. Então, ele é algo que você vai estar chamando muita atenção. Então, se você quer chamar atenção, você quer realmente conversar, quer transmitir essa energia, o laranja está aí presente para isso. Então, geralmente, quem usa o laranja, ela não vai estar muito preocupada com a opinião dos outros, não é uma pessoa que vai estar, assim, envergonhada pelos cantos, porque é uma cor realmente muito presente. E os tons corais, né, porque o coral também faz parte ali do tom de laranja, é algo mais sofisticado, algo mais neutro, então ele traz mais esse lado sofisticado. E o amarelo? O amarelo ele tem muito da criatividade, otimismo, dinamismo, riqueza, lembra muito o ouro e da comunicação. Então a reação é incentiva sempre a comunicação, sabe? O processo criativo, promove esse movimento. E também a cor da advertência. Porque quando a gente pensa no semáforo, a gente vê o amarelo, no cartão amarelo, no jogo de futebol, um sinal de advertência. Quando a gente pensa também no amarelo com preto, que a gente vai ter ali sinais de advertência para alguns produtos venenosos, radioativos, explosivos. Então, o amarelo também tem muito desse significado de advertência. Já no look, ele traz criatividade, muita alegria, ele é muito associado a algo mais espontâneo. Então, o amarelo e o laranja vai trazer esse lado mais espontâneo, mais criativo, mais alegre aí para o seu dia a dia. E com essa cor você vai chamar muita atenção, né? Então, é igual ao laranja. São cores que você vai estar ali chegando e dizendo, vim para ser percebida. E o vermelho? O vermelho, ele é a primeira cor que a gente percebe quando é um bebê. A primeira cor que vai ser percebida vai ser o vermelho. E também é a primeira cor que a gente lembra e é a última que a gente esquece. Então, o vermelho é uma cor muito marcante. Ela aumenta o nosso entusiasmo, estimula a nossa energia. E a mensagem que ela transmite é muito do que? De sensualidade, de amor. Ela tem o oposto, assim, ela lembra muito o amor e também o ódio. Então, ela está aí nesse oposto. Então, também tem um lado muito erótico, de atenção, de estímulo, também de dramaticidade. Então, o vermelho ele tem 105 tons de vermelhos. É muito vermelho aí para você escolher quais você prefere. E no look ele passa muita sensualidade, passa paixão, tem o perigo também que o vermelho traz, segurança e poder.
Então, ele atrai a atenção e por muito tempo foi um pigmento caro. Então, hoje ele ainda lembra essa nobreza e sofisticação com os tons mais fechados. Os mais fechados vão trazer mais esse ar sofisticado do vermelho. 105 tons aí, tá? Escolha o seu, ou os seus, né? Que são vários. E o rosa? O rosa ele traz essa suavidade, feminilidade, traz força também, traz gentileza. E a reação quando a gente encontra essa cor é de simpatia, de afeição, de ternura, de delicadeza e também de inocência, de acordo aí com a tonalidade desse rosa. No look, os tons mais claros eles vão transmitir confiança. E o pink, ele traz mais poder, sabe? É mais paixão, é mais ousadia. Aquela mulher que joga aquele pink, ela tem essa ousadia nela. Enquanto os tons mais pêssegos, tangerina, são os mais românticos. O verde, gente, o verde. Será que o verde aí é a sua cor favorita? O verde ele traz muito da saúde, novidades, da cura, da renovação, da proteção, natureza, da juventude, porque tem aquilo, né, do nascer, da folha nova, da natureza, quando vem brotando ali verdinho. Então ele tem muito da juventude. E já a reação, o verde ele promove uma conexão com a natureza e com essa intuição, sabe, que traz pra gente muito de confiança, muito relaxamento. Então o verde ele é muito ligado ao natural. Já no look, a pessoa que gosta desse verde, que usa, né? É uma pessoa mais receptiva, mais aberta. O mais claro, ele é mais associado à novidade, né? A esse novo, como eu acabei de citar, a folha, por exemplo. E os mais escuros, que são mais azulados ali, eles transmitem mais nobreza. Então a gente já percebe que, tanto aqui no verde quanto no vermelho, quando a gente pega uns tons que eles são mais fechados, eles trazem mais da sofisticação mesmo do prestígio. E o verde militar, a proteção, nos remete à proteção. E o roxo? O roxo, ele traz essa mensagem de espiritualidade, essa mensagem de é assim, bem oposto, tá? A gente tem uma mensagem de masculino e de feminino, ao mesmo tempo de sensualidade, de espiritualidade, de gentileza. Então, ele tem esses sentimentos que são ambivalentes nessa cor roxa, que é uma combinação ali entre o vermelho e o azul, e faz essa misturinha e fica essa cor maravilhosa. E a reação que a gente tem quando a gente encontra o roxo é algo do futuro, algo de transformação, diversidade, de espiritualidade que está muito forte também. Deixa eu contar uma coisa para você. O roxo, ele está muito ligado também à nobreza, porque a gente lembra que tudo tem um contexto. Quando a gente pega uma coisa, a gente tem que pensar no contexto, tem que pensar na história, tem que pensar em tudo mais. Quando a gente pensa na história e na origem desse pigmento, para ser retirado no início de tudo, né? Ele era retirado de um molusco. Então, era difícil conseguir essa cor, esse pigmento, porque um molusco, ele tinha pouquíssimo desse pigmento dentro. Dava uma gota, duas gotas, pouquíssimas gotas. Então, imagina, tinha que ter o mergulho, tirar o molusco. Não era tão fácil assim. Então, essa cor, ela era exclusiva para a alta classe, para a nobreza, pela dificuldade de se conseguir o pigmento para poder fazer essa composição. Hoje em dia, a gente já sabe que a gente consegue o pigmento aí de várias formas, mas ainda fica muito associada à nobreza por essa história. Já os tons mais quentes, eles já são mais sensuais, são mais sutis, e os frios, né, os escuros, eles passam mais o distanciamento, passam mais o poder. A gente sempre vai ver essa relação. Vou mostrar aqui no final para vocês essa relação das dimensões das cores, né? O quente, o frio, o que de forma geral elas comunicam. E o marrom? O marrom é a cor citada como a menos favorita. A cor que as pessoas menos gostam é o marrom, pelo menos de acordo com um estudo feito pelo livro A Psicologia das Cores, tá? Então, a mensagem que ela traz é de estabilidade, segurança, traz de servidão também, porque está muito associado à terra, às roupas que eram usadas antes, os escravos, as pessoas que trabalhavam ali com a terra. Então, traz um pouco disso da servidão, traz o aconchego e também traz o conforto. Então, você vê aí que são coisas bem diferentes da mensagem. E a reação? A gente tem uma forte ligação com a terra quando a gente vê essa cor, né? Porque ela tem essa cor da terra, essa cor do tronco da árvore, essa cor mais natureza. E também a cor do sabor forte, foi citada como a cor. Se cada cor tiver um sabor,
Essa daqui é a cor do sabor mais forte. Por quê? A gente tem o café, que tem um sabor forte, o cacau. Se a gente pensar numa carne assada, quando ela vai se assando muito ali, não chegou a queimar, mas está bem assada. Ela fica com aquele sabor forte, ela fica com essa tonalidade mais marrom. A mesma coisa que uma massa. Pega uma massa e coloca aí no forno. Se você começar que ela vai perceber que ela vai começando a ficar já passando um pouco do ponto, ela já vai ficando mais marronzinha, fica com aquele sabor mais forte. Por isso ela foi citada como a cor que tem esse sabor mais forte de todas. E no look, né? O look é uma cor que traz calma e segurança quando você coloca ali o marrom. Mas você nunca vai ser o centro das atenções com essa cor, né? Então, geralmente, são pessoas que elas não procuram atenção. Então, se você é uma pessoa que é mais reservada, vamos dizer assim, né? Não quer estar ali tão exposta, provavelmente você usa essa cor, porque você sabe que as outras cores ali vão estar brilhando bastante, como o vermelho, laranja, todas aquelas cores que a gente está vendo aqui hoje, mas o marrom não. O marrom, ela é uma cor mais que fica ali mais no ladinho e nunca vai ser o centro das atenções. E agora a gente vai falar sobre o cinza. É a cor da sabedoria, da confiabilidade, seriedade, neutralidade e da tristeza também. Então, a nossa reação quando a gente vê essa cor é de distanciamento. Geralmente, a gente tende a ficar mais distante. Eu coloquei até um céu cinza aqui, que ninguém gosta desse céu quando tá cinza, né? A gente já faz uma careta. Nossa! Mas no look, essa cor, né, esse tom acromático, ela passa muita credibilidade, ela passa sofisticação também, ela passa eficiência e fica super bonita. Eu mesmo tô achando linda essas composições aqui, mas claro, isso aí vai do seu gosto, da sua preferência, do seu estilo, de tudo isso que a gente já fala bastante por aqui. O branco ele transmite essa leveza, simplicidade, mas também transmite luxo, otimismo, paz, estabilidade, divindade. Então, é carregado aí de vários significados, de várias mensagens. E a reação quando a gente encontra essa cor, quando a gente vê o branco, é de purificar o pensamento. Ela traz assim muita tranquilidade, muita clareza mental e abertura para o novo. O branco tem muito disso, né? E no look? No look, de forma geral, o branco ele transmite status. Mas se a gente pensar numa tonalidade mais fria, né? Ela revela mais pureza, mais limpeza. O branco ele está muito associado a isso. A limpeza, a pureza. E já o branco off-white, que é aquele mais amareladinho, ele é mais sofisticado aí, se você quiser uma produção com o ar mais sofisticado. Então, vai no off-white. O preto. O preto é a cor do mistério, da magia, do poder, da elegância, autoridade, mas também da tristeza, do luto, da rebeldia, da juventude, da renúncia e da morte. Olha quantos significados, né? Do poder para a morte, do luto para a elegância. Mas o preto realmente ele transita aí muito bem entre vários significados, entre vários lugares. E a reação, quando a gente vê essa cor, as pessoas se sentem protegidas com o preto, faz com que se sintam discretas e com bom autocontrole. Então, o que é percebido? Que a gente usa muito preto, muitas vezes não é porque a gente gosta da cor, é porque a gente se sente segura, a gente coloca um preto e se sente bem, se sente muitas vezes blindada com essa cor, sabia? A gente sente que colocou o preto e traz aquele distanciamento, porque não sei se você sabe, o preto ele também traz o distanciamento na hora da comunicação. Então, se você está querendo aí ser uma pessoa mais comunicativa, talvez seja um dos seus objetivos, o preto pode ser usado de forma intencional com algumas pitadas, mas se você sair toda de preto, não é tão atrativa as pessoas te encontrarem, conversarem contigo, quanto as outras cores, como o laranja, por exemplo, que a gente viu aqui no começo, tá? Então, o preto no look ele traz formalidade, poder, sofisticação, também fica muito elegante, e ele, hoje em dia, é muito usado, como eu acabei de citar, né? Eu coloquei aqui, por motivo de insegurança. Não sabe o que escolher, não quer pensar muito, e aí vai de preto, joga o preto e diz que ama o preto, mas na verdade, muitas vezes não é nem por isso, não é por estilo que está usando, e sim por insegurança. Não quer dizer que são todas as pessoas, tá? Isso aqui não dizer que é certo, que é errado, jamais. Mas assim, de acordo com os estudos, a gente percebe isso na maioria das mulheres. Eu mesmo amo preto,
amo às vezes sair toda de preto, me sinto muito bem, porque eu tenho um alto contraste e acho que fica bacana. E aí vai de acordo também com o dia, com a sua personalidade, no momento, sabe? Aquela perguntinha que eu fiz no começo, qual vai ser a cor do meu dia? Eu quero me vestir hoje de quê? Aí tem dia que hoje eu quero me vestir de luxo, eu vou de preto. Hoje eu quero me vestir de distanciamento. Às vezes eu não quero, gente, não quero conversar, não tô tão bem. E hoje eu vou escolher o preto. E hoje eu não quero aquela cor, não quero mudar meu dia, sabe? Aquela perguntinha, não quero. Eu quero ir de preto mesmo e me deixem aqui. Quero ficar um pouquinho quietinha, afastada. E tá tudo bem. Isso não pode ser todos os dias, né? Pelo amor de Deus. E agora a gente traz dourado. O dourado ele remete a essa força, riqueza, riqueza, gente, abundância, prosperidade e extravagância. Então, quando a gente vê essa cor, qual é a nossa reação? É de luxo, de brilho, de sorte, de dinheiro. O dourado traz muito disso. E no look a gente vê o dourado muito, que geralmente a gente usa mais em festas, né? A gente não sai aí toda dourada no dia a dia. E eu vou aproveitar para dizer, não tem isso de não usar brilho durante o dia, tá? Se você gosta, se você segura o look, você consegue sim colocar algumas coisas aí no seu dia, uma camisa, não sei, uma calça, uma bolsa, uma sandália, porque antes tinha isso, né? Da gente não usar o brilho durante o dia, era só para uma festividade, algo à noite. Hoje em dia a gente consegue sim. Então, segura esse teu look e coloca. Não tô mandando você sair toda de dourado, brilhando aí de lantejoula, tá? Mas sim fazer composições com o que você tem no seu guarda-roupa e fazer um look bacana, seja com dourado, seja com prateado, o que você gostar mais. Então, usando o dourado, você vai parecer uma pessoa sofisticada, imponente e seletiva. Em excesso, pode representar ambição. Agora a gente vai para o prata. O que é que você prefere? Você gosta mais de dourado ou de prateado? Nos acessórios, nas roupas, de forma geral. Então, eu nesse momento gosto mais do dourado, mas já fui da minha época prata, assim, que gostava mais. Mas qual é a mensagem do prateado, né? A mensagem ela remete mais ao futuro, a algo bem futurista. Sempre que a gente vê algo futurista, a gente vê que o prata está ali no meio, né? O prata também muito mistério, tem ciência, tecnologia, prestígio, riqueza, igual ao ouro, né? A prata está muito ligado também à riqueza, à sofisticação e à energia feminina. E o que é que a gente sente? Ela traz a reação de ideias de modernidade quando a gente vê essa cor. E aqui no look ela traz muito de modernidade, inovação e elegância. Então você pode colocar se seu estilo é elegante ou se você quer algo mais elegante, você consegue sim fazer uma composição super bacana com prateado, mas também consegue um look super moderno, super inovador com essa cor. E pensando na dimensão das cores, o que é que elas significam de forma geral, tá? As cores quentes, elas vão trazer mais agitação, vão trazer mais ação, mais dinamismo, mais interação. Então, cor quente, se você quer transmitir mais interação, dinamismo, vai nela, tá? Já as cores frias, elas vão passar mais sofisticação, elegância, vai ter mais tranquilidade. E quando a gente pensa nas cores claras, o que elas vão transmitir? As claras, elas vão trazer mais flexibilidade, mais leveza, elas são mais informais. Enquanto as mais escuras, elas trazem mais força, elas já são mais formais, traz mais autoridade, mais credibilidade, mais seriedade de forma geral. E quando a gente pensa nas cores suaves, é mais acolhimento, mais maturidade, sofisticação, enquanto as cores intensas, elas já vão trazer mais ousadia, mais segurança, sabe? Desafio, energia. Então, você tem que pensar na cor também aí na questão da dimensão. Se ela vai querer, se você vai querer transmitir mais força, mais credibilidade, mais leveza, e as dimensões aí estão para nos ajudar a fazer essa escolha de forma correta, tá bom? E agora a gente vai pensar na proporção, como é que está a proporção na harmonia de cores aí dos seus looks. Será que você pensa na proporção na hora que você vai fazer essa escolha? E eu trouxe exemplos, tá? Para a gente conseguir visualizar e ser mais fácil. Quando eu falo de proporção de cores, quando você vai escolher uma composição que é colorida e a gente escolhe 50%, a gente percebe aqui que nesse look ela tá com metade de uma cor, metade da outra cor. Então, ele ficou 50-50, tá? De proporção de cores. Não tá errado fazer isso, de jeito nenhum. Mas, se você conseguir brincar com essa proporção, um lado maior, um lado menor, o look vai ficar mais harmônico. E o que seria isso?
Eu trouxe esse exemplo aqui, onde ela está com 3 cores diferentes, mas percebe que a proporção está totalmente diferente da primeira opção. Aquela primeira opção foi criado blocos, né? Um bloco 1, um bloco 2. E nessa daqui não, ela traz o vestido ali no cinza em sua maior quantidade, traz outra quantidade reduzida ali na bolsa, o marrom, e o branco. Então essa proporção ela já fica muito mais harmônica, muito mais equilibrada. Eu trouxe essa composição aqui com tons acromáticos, mas vamos ver uma colorida? E isso aqui você vai fazendo um exercício aí na sua casa de forma geral, tá? Você abre aí seu guarda-roupa ou composições. Vamos fazer o seguinte, você vai pegar o seu celular e vai olhar as fotos do seu look. Ah, eu fui para tal festa, eu fui trabalhar, enfim. E você vai perceber como você está usando essas proporções. Se você está usando 50-50, será? Então vamos dar uma mexidinha, vamos colocar uma quantidade aí mais diferenciada para trazer essa harmonia. E agora a gente vai ver essa daqui. Vamos lá. A gente tem em maior quantidade o casaco dela. Então a gente percebe que o casaco ele tá ali quase nos 50%, né? Acho que está ali uns 40%. A outra peça, qual a outra peça de maior impacto que está cobrindo mais aí o corpo dela? O azul. Então o azul ali vem em outra proporção. Depois a gente traz o vermelho e ali umas pitadinhas da bolsa azul, que já é outro tom diferente do da calça, e o amarelo. E assim, você não precisa estar usando tantas cores como nesse exemplo, tá bom? Por isso que eu trouxe esse outro aqui, que são tons mais suaves, são tons mais neutros, tons que a maioria das pessoas gosta. E essa composição aqui, ela realmente é mais criativa. Mas aí você vai usar com a composição e com as cores que você mais gosta. O ideal é realmente a gente não ficar naquele bloco de cores 50-50 e sim fazer aí uma composição mais diversa, mais variada, que isso vai trazer a impressão até de mais looks criados com as peças que você já tem. Porque você vai misturando um pouquinho de cada coisa, de um acessório, de um casaco, de uma camisa, de uma infinidade de coisas que você tem aí no seu guarda-roupa que eu sei e que não está fazendo essa mistura. Então, vamos aí, pegar as fotos, exercício, hein? Pega as fotos, observa como é que você está colocando essa proporção e coloca ela de forma diferente para mudar já o seu look, a sua imagem. E agora a gente vai falar sobre ilusão de ótica. O que seria a ilusão de ótica? É a gente usar a cor para amenizar ou destacar alguma área. E a gente vai fazer isso usando as cores que você tem aí no seu guarda-roupa, de acordo com aquele desejo de imagem que você está pensando agora, tá? Então, vamos imaginar que você quer amenizar alguma parte. As cores escuras, as mais suaves e mais frias são ideais para isso. Os tecidos mais macios e mais fluidos. As linhas curvas, aquelas linhas mais redondas, elas vão te ajudar a amenizar também. E uma composição monocromática, quando você coloca uma composição com uma cor só, ela também traz esse efeito de estar amenizando aquela área, tá? E o baixo contraste de cores. Então, se você coloca ali cores que são em contraste parecido, elas também vão amenizar. A gente vai ter uma aula só sobre contraste, para você entender o contraste da sua pele. Eu vou te ensinar como você vai fazer aí, para você descobrir qual é o seu contraste, também usar o contraste aí nas suas composições, tá bom? E as estampas pequenas, elas são melhores para poder amenizar uma área que você deseja. E quando você está querendo destacar? Então, e quando você está querendo destacar? Já quando a gente quer destacar, as cores claras, aquelas mais vibrantes, as mais quentes, são as melhores. E os tecidos, eles, com aqueles mais rígidos mesmo, mais encorpado, com brilho, com textura, eles vão destacar aquela área. Então, vamos imaginar que você tem um ombro onde você sente que ele é muito pequenininho e o seu quadril já é mais largo e você quer trazer uma proporção melhor. Então, você vai colocar esses elementos para destacar aquela área, seja uma textura, seja um tecido mais rígido, mais encorpado, uma cor mais brilhante, e ali ele vai destacar aquela área que você deseja, tá bom? Linhas retas, geométricas e horizontais, perfeito para isso. Composições livres, o que seria composições livres? Você misturar ali as cores, porque a gente falou sobre a monocromática, que vai ser aquela cor na composição inteira, e a composição livre é você ir fazendo as suas misturas aí, como você prefere. Alto contraste de cores, quanto maior o contraste, maior vai ser o destaque também. E as estampas grandes, você coloca uma estampa grande, ela é espaçada, tem uma grandona aqui, outra aqui,
ela vai estar destacando, vai estar aumentando visualmente, por isso que a gente falou aqui, eu coloquei ilusão de ótica, né? Porque vai estar aumentando visualmente aquela região. Agora eu vou deixar uma indicação de uma série da Netflix, A Vida em Cores. E o que é essa série? Se você gosta de natureza, essa série é perfeita para você e ela é lindíssima, uma explosão de cores, onde mostra ali em vários capítulos como as cores ali nos animais, na natureza, elas influenciam, sabe? Como eles usam para arrumar uma namorada, como é que eles usam para se camuflar, como é que eles usam para conseguir uma presa, conseguir se alimentar. Então é super, super legal. É algo bem descontraído aí para você estar assistindo e ao mesmo tempo aprendendo de acordo aqui com a nossa aula de hoje, que foi sobre cores. Então você tem muitas atividades aí para fazer, olhar suas composições nas fotos, como está a proporção, fazer composições análogas, fazer várias coisas. Tem até esse momento aí mais relax para você conseguir assistir essa série. Então, aproveite bastante, coloque tudo em prática, que a cor, ela é essencial na nossa vida, ela deixa tudo mais feliz, mais alegre, mais colorido, e coloca isso de forma intencional na sua mensagem, tá bom? Beijo!